told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Boa noite, Conexão Você começando. Eu sou a Mari Portela e já quero agradecer a cada um de vocês que está aí nos assistindo, que está aí nos acompanhando, né? E quero falar com você que está entrando hoje pela primeira vez, que está aqui nos acompanhando. Nós estamos ao vivo da Rádio ZY3. E também você pode estar nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio ZY3, da Rádio ZY3, perdão, aqui, e no Instagram da Vanessa Chaves, no meu Instagram e no YouTube da Vanessa Chaves, ok? E você que está entrando a primeira vez, eu quero falar para vocês que nós estamos fazendo uma série no mês de outubro sobre identidade. Nós falamos aqui sobre identidade e orfandade, falamos aqui no segundo episódio sobre identidade e propósito e falamos sobre identidade e relacionamento, que foi na quinta-feira passada. E hoje nós vamos estar falando sobre identidade e autoridade. Um tema forte, hein? E você que não conseguiu acompanhar, não fica triste não, viu? Porque esse programa fica gravadinho para você ver a hora que você puder. E eu convido você a não perder, porque os episódios foram maravilhosos. Todos os nossos convidados que vieram com muita propriedade para estar falando sobre o assunto. E hoje não vai ser diferente, porque nós estamos com um convidado muito especial, que daqui a pouquinho a minha amiga Vanessa Chaves vai estar apresentando para vocês. E eu quero pedir para vocês compartilharem esse nosso link com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam e com aquela pessoa que você fala, olha, eu preciso que essa pessoa escute sobre esse tema, porque falar de autoridade não é fácil e nós precisamos entender tudo que está, né, que relaciona sobre isso. Então, eu quero dar uma boa noite para todos vocês novamente, boa noite para o meu amigo Paulo Capelletti, que fica aqui nos assessorando, aqui nos ajudando sempre. Dá uma boa noite para minha amiga Vanessa Chaves. Tudo boa bem, noite. Vanessa? Como que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, amiga. Obrigada. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. É uma honra receber você, amiga. Receber você aí, nossa audiência maravilhosa que nos assiste todas as quintas-feiras ou aí ao decorrer da semana, nos finais de semana. É uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa, onde quer que você esteja, nos deixar fazer parte aí da sua vida. Muito obrigada, Paulo, pela presença e por toda a ajuda aqui também no estúdio. Hoje um programa muito especial, é encerramento da série. A Mari já falou aí para vocês todos os temas. E hoje nós estamos encerrando o tema identidade, falando sobre autoridade. Como esses dois assuntos estão relacionados? Nós vamos aprender um pouquinho hoje e você não vai se arrepender. Então fica aí e compartilha com todo mundo. E para falar com a gente sobre esse tema muito especial, nós vamos receber aqui alguém muito especial, que eu já conheço há algum tempo. Conheci ele através da Mari, né? E ele é um pastor incrível, pai de 3 filhos, casado com Rosa Maria, pastor Ricardo Fernando, ele é pastor da Assembleia de Deus Renovar, mas ele também é formado em teologia. Gente, ele estava contando aqui para mim, eu achei incrível, ele já foi bombeiro, eu achei o máximo. Então, pastor, seja bem-vindo ao nosso programa, e é uma honra receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que o senhor tem coisas maravilhosas para compartilhar com o nosso público e para nós também. Então, seja bem-vindo. Dá um oizinho para a galera e nós já vamos começar. Muito obrigado, meus irmãos e amigos, ouvintes da ZY3, por Conexão Você.
Marilene Portela, minha irmã, minha amiga de algum tempo, Paulo Capelletti, que está aí capitaneando todo esse negócio, também a Vanessa. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Me sinto à vontade, me sinto honrado, e esse assunto tem conversa, gente, então fica aí conosco. Muito obrigada, pastor Mari. Pastor, boa noite. Obrigado pelo seu sim de estar aqui. Para nós é uma honra estar recebendo o senhor aqui. E o senhor sabe que eu tenho assim admiração pelo senhor, né? Gosto assim de ouvir o senhor falar. E como eu falei para a Vanessa, né? Não tem pessoa melhor para estar falando sobre esse tema. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu, pastor? E para começar, antes, pessoal, não esqueçam aí de deixar suas perguntas. Aproveitem, tá? Perguntem, não fiquem com dúvida. Tá? Então, nós vamos fazer um programa assim, como a gente sempre está fazendo aí, com vocês participando conosco, ok? E, pastor, para começar, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o conceito de identidade? Certo, vamos lá. É claro que, quando nós falamos a respeito desse assunto, eu diria que ele não é tridimensional, é quadridimensional. Ele tem altura, tem profundidade, tem largura, né? Eu gostaria de trazer à memória dos meus queridos ouvintes que, quando nós falamos de identidade, eu acredito que não tem como desassociar o nosso RG, né? Pensa-se logo nisso, pensa-se lá no documento de identidade. Todavia, o documento de identidade é um documento que mostra a nossa, por incrível que possa parecer, a nossa passividade quanto ao que somos, de onde viemos. Porque tem ali o nome da mãe, que hoje tirou-se, né, na maioria deles, o nome do pai, no meu ainda tem, que é antigo, né? Então tem o nome da mãe, tem a sua data de nascimento, o nome que lhe foi dado. Você não deu esse nome a você recebeu o nome. Então, a identidade é algo que te foi dado de uma forma passiva, mas muito marcante. E que, a partir daí, Marilene, nós vamos desenvolver ou construir alguma coisa. Na maioria das vezes, eu diria, o povo oriental, por exemplo, eles colocam o nome dos seus filhos, mas eles estudam, eles querem dizer alguma coisa com aquele nome. Nós vemos algumas pessoas, como são os croatas, né, o pessoal ali na Polônia, tem o Vic, filho de, né, filha de. Mas aqui na região, nós ocidentais, nós meio que copiamos um pouco a identidade de um, de outro, e por isso eu acho tão importante que nós conversemos a respeito desse assunto, porque identidade, você recebe uma de forma passiva e constrói outra ao longo do tempo. De identidade que eu teria que dizer de abre portas seria isso daí. Uau, muito bom, hein, pastor? E assim, pastor, qual a diferença entre a identidade e a autoridade, pastor? Certo. Quando nós falamos de autoridade, já é algo ativo, não é? Porque ninguém nasce com autoridade. Quando nós falamos de autoridade, é impossível também desvincular alguém que deu essa autoridade a outrem, ou a mim, por exemplo. Eu não seria pastor autêntico se um outro pastor não tivesse colocado as mãos sobre a minha cabeça e ungido com óleo. Então, não tem como eu ser sozinho, por mais que eu queira me autodenominar, ninguém pode dizer de si o que é. As pessoas dizem quem nós somos, né? Nós podemos querer, mas não temos essa autoridade. A autoridade, ela é recebida, é algo ativo. A autoridade, nós podemos aqui colocar como um paralelo, um delegado. Ele é uma autoridade de polícia, mas ele recebeu uma delegação, então ele representa a justiça do Estado de São Paulo. Um delegado federal, ele recebeu, então, uma delegação, uma autoridade federal. Então, dessa maneira, nós caminhamos. A autoridade é muito forte, porque ela representa não somente uma pessoa, mas ela pode representar até um exército, uma nação. O que não dizer de um presidente? Ele é uma autoridade, mas ele é uma autoridade que recebeu essa autorização do povo que votou nele. A nossa Constituição, por exemplo, diz que todo poder emana do povo para o povo, né? Sim. Então, a autoridade, a meu ver, caminha nessa direção. Muito lindo, muito top, pastor.
Porque, assim, eu penso assim, pastor, a gente fala sobre a questão da identidade e autoridade, não tem muito como separar quando você recebe, por exemplo, essa autorização, né, que o senhor está falando. O senhor falou que a autoridade é como se a gente recebesse uma autorização para exercer ali um papel. Seja, o senhor deu o exemplo do presidente aí, mas isso é em todas as áreas da nossa vida, né? Pode ser a autorização para ser o pastor de uma igreja, uma autoridade, para você ser ali um chefe na sua sessão do seu trabalho, o seu chefe de família, tem uma autoridade específica também que foi instituída para você ser um marido, um chefe de família ou uma esposa, né? Então, Deus derramou. E quando como a gente está trabalhando o tema identidade, quando a nossa identidade ela não está, de certa forma, bem resolvida, bem estabelecida, bem compreendida, a gente tem problema na autoridade. Por mais que delegado uma autoridade, uma autorização, a gente vai ter dificuldade no papel em exercer aquilo que nos foi exigido, de certa forma. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. Pois bem, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que aqui eu creio que o foco da nossa fala como cristãos, até tínhamos uma conversa anterior aqui ao início do programa, com a Marilene Portela, sobre o que nós somos. Nós temos uma integridade naquilo que somos. Nós não somos apenas discípulos, porque o discípulo, ele segue seu senhor, seu mestre, mas ele raramente vai ser também ele vai ser um cristão. Nós vemos os discípulos foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos. Até então eles eram discípulos. Eles não haviam entendido a autoridade que haviam recebido. Uhum. Muitas vezes nós vemos pessoas dentro da própria corporação, como é pertencido ao Corpo de Bombeiros, a pessoa recebe a autoridade, ele tem a formação, está o nome dele ali, mas ele não entrou direito nisso. E como cristãos, que é o caso que nós estamos falando aqui, né, como pessoas e cristãos, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz, mas a todos quanto receberam o quê? A Cristo. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Olha só, fala, autoridade é um poder dinâmico, de serem feitos filhos de Deus. Aí é um poder passivo, é identidade, né? Porque alguns recebem autoridade, mas não a executam. Alguns vestem a farda de um policial, mas não agem como policial. Forte. Alguns recebem, vamos dizer, um tema, um posicionamento supremo, como hoje nós temos no Brasil. Não sei se o Paulo vai me autorizar a dizer isso, mas o camarada é lá um ministro de uma corte bem alta, mas ele não age como, ele não entrou na mente dele. Uhum. Ele age, às vezes, como criança. Então, Paulo ele nos diz isso. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas logo eu me tornei, discorria como menino, né? Falava como menino, mas logo me tornei adulto, ou seja, eu recebi uma autoridade, né? Eu sou agora adulto. Nós vemos que na sociedade greco-romana, alguns filhos, apesar de serem ricos, empoderados, donos de terra, mas eles tinham aquela identidade, mas não tinham autoridade. Um aio cuidava dele até ele ficar adulto e demonstrar que ele era maduro a ponto de desenvolver aquela autoridade, aquele cuidado, e então ele teria uma identidade. Então, muitas vezes nós recebemos poder, como Jesus Cristo disse, né? Ele falou, eis que eu vos dou autoridade, que é esse poder, né? No grego aí, dínamos. O dínamo ele tem que girar para sair a energia dele. Mas a pessoa não gira. Então, ele para ali, ele fica num paraliso e ele se assusta, muitas vezes com tanta autoridade, ele se intimida diante daquilo ou ela e não sabe ir mais além. E isso vai desde uma dona de casa a um trabalho assumido, você pode, ou mesmo como um transmissor. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, e isso é científico, que olha só, gente, é um negócio muito sério. A maior parte dos seres humanos, o maior terror deles é se expressar em público, é falar em público. Olha que coisa terrível. Então, mas ele tem essa autoridade, ele tem as pregas vocais, alguns falam cordas vocais, ele tem aí os braços para se movimentar, se não sabe falar, pode usar libras aí, mas se intimida. Então, ele sepulta aquela autoridade que ele recebeu, que é dele, que é dela.
Pode você primeiro, depois Pode ir, você. amiga. Não, vai Não, lá. é porque tem a ver com isso que ele falou. Teve um momento da fala do senhor, que o senhor falou da questão que a pessoa ela não tem identidade, mas ela tem autoridade. Mas eu quero fazer uma pergunta assim, que me veio aqui na hora que o senhor estava falando. Existem pessoas, por exemplo, vamos pegar uma questão de um reino, por exemplo, né? Então, a gente tem lá na Inglaterra, que tem a monarquia, por exemplo. Existe um rei, daí tem os príncipes, né? E tal. E aí a gente vê sempre, assim, que tem os príncipes que eles são meio fora da casinha. Acontece, né? São rebeldes e querem fazer o que quer e tal. E aí a realeza fica maluca, né? A gente vê sempre aí os bafão lá da monarquia. E a gente acompanha. Acontece, por exemplo, da pessoa ela querer exercer uma autoridade que ela tem, porque ela faz parte de uma monarquia. No entanto, as atitudes dela revelam uma identidade completamente distorcida pelos comportamentos, a ação dela, uma autoridade forçada, né? Eu sou o príncipe e eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, fala um pouquinho para a gente dessa troca, pastor. Quando a pessoa ela não tem uma identidade 100%, ela sempre vai forçar uma autoridade que ela supostamente tenha. Sim, é o produto dos déspotas, né? Aqueles que dominam pela força, né? Nós chamamos, no mundo dos negócios, nós falamos a diferença entre o gerente e o líder, né? O gerente foi lhe dado uma autoridade, talvez ele nem tenha aquela capacidade toda, mas ele gerencia pela força, né? Então, é o caso do poder e a liderança, né? Então, ele impõe aquele poder que ele tem, o empoderamento, ele desce goela abaixo, e as pessoas têm que suportá-lo, porque ele é o chefe. Mas o líder, não. O líder, ele graciosamente, ele distribui o seu comandamento, né? Nós vemos, por exemplo, e tem alguns casos, irmã Vanessa, muito estranho, como é o de Paulo. Porque Paulo, que era Saulo, né? Olha só, que perdeu o nome dele, entregou a vida dele, porque ele mesmo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Nós vemos que ele não era casado, tá? Ele não era simpático ao casamento, vamos dizer assim, uma escolha dele, não que ele perseguia, né? Não, mas ele falou, não, para o que eu vou fazer, não cabe o casamento. Eu não vou deixar minha mulher aí, meus filhos, porque quando nós nos entregamos, né? E aí é um outro assunto até, nós abrimos mão de um livre-arbítrio que tínhamos até aquele momento. Então, ele acaba ali. E ele, então, queria se lançar para missões. Mas ele é a maior autoridade. No capítulo 7 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você não vai encontrar, na Bíblia, eu não encontro outra autoridade, a menos, claro, que o próprio Cristo, né? Mas Paulo foi o suprassumo em ensinar de casamento. Não era casado. Agora, o inverso também acontece. A pessoa recebeu aquela pasta, como eu disse aqui, aquele ministro lá do Supremo, mas dá outra coisa para ele, manda ele vender limonada, faz outra coisa, ele não sabe fazer aquilo. Ele não sabe que é democracia, né? E aí o senhor entrou num tema, você queria perguntar, amiga, pergunta e depois eu pergunto. Mas antes de eu perguntar para o pastor, vamos dar uma boa noite, porque tem bastante gente aí, ó. Vamos começar lá, ó. Tem a Bárbara falando... Boa noite. Boa noite, mas ela tem uma mensagem dela para o pastor Ricardo. A irmã Vânia e o pastor Arthur e a pastora Vânia. Lindonéia, boa noite. A Bárbara fala, que alegria ver o pastor Ricardo no Conexão Você. Aí, Bárbara, vamos ver. Tem acho que alguma coisa... Pode ler para nós, Paulo, por favor? Qual posso? Do pastor Arthur e a Vânia Venegas. Boa noite, pastor Ricardo, graça e paz. Ouvir o senhor é sempre um grande aprendizado. Nossa pergunta é, essa construção de identidade ao longo do tempo é um tempo finito? Filosofou, Arthur. Falou difícil, hein, pastor Arthur? Pastor e a pastora Vânia. Boa noite, meus queridos. Saudade deles também, viu? Esse nome é de muito valor. Grandíssimo. Bem, pastor Arturo, eu gosto sempre de tomar como base a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós entendemos, sim, que enquanto estamos em vida, eu até vou fazer uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira meio séria. Vocês me perdoem aí, os ouvintes me perdoem, mas de eu estar vivo, duas coisas é possível.
Ou me falta alguma coisa, eu estou desacertado, tem que acertar, ou Deus tem um plano na minha vida. Então, das duas, uma. Por quê? Porque a nossa vida ela é de constante aprendizado, né? Então, sim, eu diria que a vida é inteira, do início ao fim, um constante aprendizado. Amém. E, pastor, como a gente está falando aqui de autoridade, voltando ali, hoje eu vejo, tanto, vamos falar assim, dentro de empresas e mesmo, né, dentro de igrejas, né, falando no geral, que as pessoas hoje, elas correm muito atrás de posição para ter autoridade. Né? Então, as pessoas, se eu subir de cargo, né, passo para uma diretoria, eu vou ter mais autoridade. Então, a gente vê muito isso. E isso me lembra muito, me traz muito o que aconteceu com o que Deus faz. Deus faz o contrário, né? Ele não dá, por exemplo, autoridade para quem tem posição. Ele dá posição para quem tem autoridade. É como ele fez, por exemplo, aqui, só para a senhora entender melhor o que eu estou falando, assim, com José. Deus tirou José do Egito e colocou ao lado de Faraó, né? Que Faraó, ele tinha posição, mas não tinha autoridade. O Nabucodonosor, ele tinha uma posição, mas não tinha autoridade, não é verdade? Então, ali eu vejo assim, que quando aconteceu ali, né, Vanessa, no Egito, o que mais ali, vamos supor assim, predominou? Se foi a autoridade ou se foi posição? Né? Então, acredito que tenha sido autoridade. Por quê? Porque Deus até deu um sonho para quem tinha posição, mas quem revelou mesmo o sonho foi quem tinha autoridade. Sim. Então, que a gente vê que as pessoas correm atrás de uma posição para ter autoridade e Deus faz totalmente o contrário. Né? Aí você entra naquilo que eu queria perguntar para ele, porque tem muitas pessoas que elas querem viver isso que ela está falando, mas ela não consegue expressar essa autoridade porque ela não tem a experiência. Eu acredito muito que a autoridade vem da experiência. Entende? Por exemplo, Paulo. O senhor citou Paulo e foi sensacional. Porque Paulo, por que ele falava sobre tudo, eu acredito? Porque ele foi o maior perseguidor de cristãos que existiu. E quando ele não tinha, na verdade, a vivência de ser um cristão no dia a dia, até o momento em que ele teve um encontro com Jesus, e ele foi transformado por aquele poder, por aquela presença. E aí ele passa a falar sobre algo que ele começou a viver, porque até então ele não tinha conhecimento de quem era Jesus. Então ele perseguia porque ele não conhecia. Mas a partir do momento que ele passou a conhecer, a conviver, a se relacionar com Deus e com a figura de Jesus, ele passa a falar sobre coisas, até mesmo que ele não tinha vivido no caso do casamento, mas porque ele tinha a presença de Deus muito forte na vida deles. E acontece muito das pessoas elas não terem essa autoridade pela falta da experiência. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Eu vou sempre... É muito bom ver vocês estão me colocando numa sinuca de bico. Eu gosto disso daí. Porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Né? Verdade. Eu começaria aqui, antes de falar sobre o que a Marilene colocou, a Vanessa também, eu vou citar o caso de Davi. Davi, por exemplo, ninguém via o que ele fazia ou como ele estava sendo preparado lá enquanto cuidava das ovelhas do pai dele. Mas ele ali estava sendo preparado para um momento de autoridade. Então, ele matou um urso, matou um leão, mas ele é conhecido pelo embate com o gigante. Só que aí era só o start para ele se fazer conhecido no reino. Foi a apresentação divina de Deus ao povo. Né? E a partir dali, Davi, ele toma posse da sua autoridade, ele recebe a unção. Né? Então, aí voltando aqui ao que disse a Marilene, Marilene, você pegou os 3 pontos aí, na verdade. Porque José recebeu uma identidade, né? Ele recebeu um RG, ele é filho de Jacó. Ele seria, se nada acontecesse, se não tivesse a intervenção divina e Deus não trouxesse esse empoderamento com essa autoridade a ele, pelo sofrimento, ele seria uma das 12 tribos de Israel, que acabou não sendo. Deus, então, permite que ele, pelo sofrimento, que ele caminhe, vá aprendendo, chega um momento quando ele já é Zafenat Panéias, já está ali uma autoridade, governador de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó, rei do Egito,
mas ele ainda não havia exercitado completamente a autoridade espiritual, que são duas coisas diferentes, a autoridade humana e a autoridade espiritual. Por isso, muitos não se firmam como autoridade. Verdade. Então, ali José, quando ele reconheceu os seus irmãos, ele ainda queria, ele não estava preparado. Ele queria ainda esmagar, de alguma forma, vê-los sofrer, aprontou para cima deles, botou o copo de prata num dos sacos ali. Uma vingancinha, Uma né? vingança, né? Ele não estava preparado. É. Mas quando ele entendeu, quando ele chegou ao ponto de ser, além de uma autoridade humana, ser também uma autoridade espiritual, aí ele se firmou em cima da outra, porque a espiritual sobrepuja a humana. A nossa integridade como cristãos é acima nós somos bombeiro, vendedor, o que for, Exato. mas como espiritualmente nós sobrepujamos aos demais. E ali então, ele disse, olha, tudo que Deus fez foi para perpetuar não somente as pessoas aqui do Egito, quanto também a nação de Israel, para um plano que ele tinha lá na frente. Então, ele entendeu, ele conheceu a Deus, como Jó também. Ele recebeu ali, então, uma autoridade. Essa autoridade aí, olha, mudou a identidade dele, que ele nem pôde mais preencher as 12 tribos de Israel, porque ele ali se misturou com outros deuses, ele casou com a filha de Potífera, sacerdote de On, ele se pintou como egípcio, né? E Deus não usou ele ali como uma autoridade para Israel, mas uma autoridade na história de Israel. Sim. Ele se firmou. E foi extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, ele ali se firmou, poderia não ter se firmado, se caísse lá na frente, se engodasse com o primeiro teste. Eu estou aqui na casa do eunuco, então, tá bom demais para mim aqui. Depois, estou na cadeia, mas eu que mando, tá bom aqui, senão vou ficar com a esposa. Mas ele não, ele foi até cumprir o propósito do que a autoridade, é isso que eu disse lá atrás, a autoridade superior predestinou ele para ser. Seja, então, pastor, o senhor falou sobre a questão aí da diferença da autoridade espiritual e a autoridade que a gente exerce em outras funções do nosso dia a dia. Explica, então, para o pessoal que está em casa, o que a Bíblia fala sobre a autoridade espiritual? Como que a gente pode exercer, então, essa... O senhor já deu uma breve explicação, mas fala um pouquinho mais sobre isso, para a gente entender essa diferença. Olha só, Hebreus 13:7 diz assim, imitai vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus naquilo que viveram. Já começa por aí. Quando você tem alguém que tem uma autoridade espiritual e você está debaixo do comandamento dessa pessoa e você imita ele, você vai ter, já começa por aí, você vai ter uma autoridade que vai se assimilar a ele. E aí, a chance de crescer é grande. Porque você não tem uma autoridade baixa, já tem uma autoridade alta. Você vai crescer ainda mais. Quem não entende isso, pode viver a vida inteira sapateando, girando, nunca vai alcançar a autoridade espiritual, porque não entendeu o que Deus está pedindo. Depois, 1 Timóteo 5:17 diz, os que lideram a igreja sejam dignos de dupla honra, especialmente aqueles que pregam e ensinam na igreja. Ou seja, em igreja ou não, mas a autoridade que exerce aquela força, como nós vemos hoje. Por que nós somos conservadores, então às vezes nós copiamos um pouco o capitalismo, apesar do capitalismo não ser a nossa essência, somos conservadores, né? Mas Estados Unidos da América, por que eles, enquanto agiram dessa forma, cresciam tanto financeiramente falando? Porque o Estado honra quem está na autoridade principal, que é o patrão, o empregador. Se o empregador estiver bem, ele vai abençoar outras pessoas, ele vai empregar outras pessoas cada vez mais. Por que o Brasil, ao inverso dessa verdade, ele declina? Ele tem tanto desempregado. Porque quer dar razão ao empregado, quer dar direitos ao empregado. E o empregado não pode dar emprego a outro empregado. Sim. Ou seja, eu tenho que entender que, enquanto autoridade, eu devo ser respeitado como autoridade, mas, ao mesmo tempo, dar dignidade à minha autoridade superior. E se eu tenho um pastor sobre mim, mas se eu estiver no topo da cadeia alimentar, eu tenho que dar honra a Deus. E João entendeu isso aí, no Evangelho de João, capítulo 3:30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sim. Então, quando a pessoa ela dá autoridade a quem devida, ela se torna também uma autoridade. Porque há um princípio intrínseco dentro de nós,
que é lido pela alma humana, e nós muitas vezes não fazemos essa leitura psicologicamente falando, né, na leitura corporal. Tá? Então, nós entendemos que se o Paulo Capelletti fala mal de mim, ele vai falar mal de mim, ou seja, fala mal de mim, significa que também o inverso é verdadeiro. Sim. Ele fala mal de mim, mas vai falar mal também de outro para mim. Ele vem falar aqui, deixa eu ser mais claro aqui. Olha, o pastor Toninho aqui é o nosso amigo mora aqui, né? Fala, o Toninho não é bom amigo, não. Eu tenho que entender da forma como ele falou que o Toninho não é bom amigo, ele vai falar de mim para outra pessoa. Ah, é verdade. Então, Com certeza. então significa que a autoridade, que ela não se posta no lugar de autoridade, não se põe como autoridade, ela jamais será uma autoridade merecida. E a autoridade espiritual é isso. Eu preciso primeiro ter alguém na minha cobertura. Eu não caminho sozinho. Tá? Quando Jesus diz em Lucas 10:9, ele fala aqui também: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, eu dou autoridade para você para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí, se eu começo a pisar serpentes e escorpiões, milagres acontecem através de mim. Estou dirigindo uma congregação, tenho uma rádio, tenho um trabalho que deu certo, e missões. Aí eu não entendo que esse poder e autoridade foi dado por alguém, eu vou naufragar. Com certeza. Entendeu? Então, Forte. a autoridade espiritual, ela está muito em cima disso. Diferente, só para concluir aqui, Vanessa, eu sei que já deve estar... Já tem um monte de coisa borbulhando, pastor. Porque, naturalmente, não é isso que acontece com os seres humanos. Muitas vezes, pessoas, elas são colocadas, como no caso de Faraó, que vocês citaram aqui, ele coloca uma outra autoridade que vai sobrepujar, ela é melhor do que ela. Mas, espiritualmente, isso nunca acontece. Entendi. A autoridade espiritual que Deus colocou sempre será maior do que a autoridade espiritual que ele gerou. E as pessoas Verdade. erram porque não conseguem entender isso. Uau, forte, hein, pastor? O senhor estava falando sobre isso, daí eu me lembrei de algumas situações, né, que eu vivi na experiência com a igreja, da questão que o senhor falou dos milagres, né, das coisas. A gente trabalha bastante com libertação. Uhum. Meu marido é pastor, ele trabalha muito nessa área da libertação na nossa igreja, né, há alguns anos. E a gente já viveu algumas experiências com as pessoas que servem no culto, e a gente bate muito na tecla do seguinte: para você trabalhar com libertação, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa estar em comunhão com Deus. E a segunda, você precisa amar o ser humano, porque o que está ali manifestando naquele momento da libertação não é ela. Uhum. Então, você tem que amar, você não pode enxergar ela como um demônio, ela não é um demônio. É. Então, o amor vem em primeiro lugar e está em comunhão plena com Deus. Só isso que você precisa. Você não precisa fazer um monte de curso, saber falar bonito, não sei o quê. E o que acontecia muitas vezes quando a gente via algumas situações? Algumas pessoas, uma pessoa ficava ali, manifestava e tinha uma manifestação demoníaca, depois a pessoa ficava liberta, aconteceu um milagre, uma pessoa era curada de um câncer, outra pessoa era curada aconteceu de uma menina que a perna dela cresceu. E as pessoas começam a ficar tipo assim: nossa, eu sou muito boa no que eu faço. O orgulho entra. Poderoso, autoridade. O orgulho entra. E aí, essa autoridade sobreposta que o senhor está falando, que a gente nunca deve perder, nós estamos sempre abaixo da autoridade de Deus, e que se ele tira, né, a gente perde tudo, porque Deus, ele nos usa como uma ferramenta, ele nos dá autoridade, mas ele também pode arrancar essa autoridade, certo? Sim. Então, algumas experiências que a gente teve foi nesse sentido, da pessoa deixar o orgulho entrar, achar que ela tinha ali eu sou mais santa do que a Marilene, eu tenho mais capacidade do que a Marilene, eu posso fazer mais do que a Marilene, e aí quando contamina, aí os milagres param de acontecer. Sim. Aí os milagres param de acontecer. Então era só um comentário que eu queria colocar de uma experiência, de várias experiências, na verdade, que a gente viveu dentro do ministério e que tem a ver com isso que o senhor falou também. Uhum. Mari? Tem uma perguntinha aqui, pastor, eu vou pular aqui, porque eu acho que aqui, Vanessa, ele respondeu bastante, né? O que precisamos para falarmos com autoridade? Tem uma pergunta aqui.
Tem pergunta aí, ou... Tem. Pode. Vamos ver aqui primeiro, pastor, aí depois o senhor responde essa aqui para mim. Vamos ver o que a Lindoné está perguntando: identidade tem a ver com caráter? Irmã Lindonéia, A a Lindoné? senhora é uma das universitárias, mas a Bíblia também tem resposta para isso. Na verdade, o caráter, ele é um desenvolvimento. É interessante nós pensarmos da seguinte forma, né? Cuidado com o que fala ou com o que faz, porque isso pode se tornar hábito. O hábito, ele altera o caráter, ele forja caráter, né? Verdade. E eu não estou falando aqui de personalidade, tá? Eu estou falando caráter. Independentemente se a pessoa é fleumática, se é melancólica, se é ágil, se é lento. Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma identidade, que na verdade, irmã Lindoné, a pergunta à senhora é se identidade tem a ver com caráter, né? Isso. Não tem. Não tem. Porque a identidade é aquilo que eu recebi a ser. É aquilo para o que eu fui chamado para ser. Nós, por exemplo, o João diz que nós somos filhos de Deus, somos chamados para ser filhos de Deus, né? Nós nascemos... Ontem, até no Mulheres com Propósito, achei muito interessante a fala de uma irmã, que ela disse que era a preletora, ela estava falando a respeito de João o Batista, né? Então, o Senhor disse para Isabel, esposa de Zacarias, que aquela criança que estava no ventre dela era chamada por Deus, era ungida de Deus desde o ventre da sua mãe. Ou seja, então ela tinha uma identidade, assim como Samuel, entre outros. Mas se vocês forem observar, Samuel, apesar de ter sido um homem chamado por Deus, ele teve uma identidade forjada pela sua mãe, porque quem é como nosso Deus, né? Era o nome de Samuel. Samuel foi pedido por Ana a Deus, e Deus deu. Então ele recebeu, e ele agiu como, ele tinha autoridade, mas aí no meio do caminho, que foram os filhos de Samuel? Ou seja, ao longo do caminho, o caráter, ele pode ser... uma dislexia de caráter, vamos dizer assim, psicologicamente falando, porque se eu me ocupar, por exemplo, como pastor que estou, e eu desde 1989 pastoreio, aí eu deixo a minha família, poderia hoje chegar como excelente pastor, odiado pelos filhos. Por quê? Porque o meu caráter, ao longo do tempo, eu não tinha filhos, mas o meu caráter foi mudado, eu tenho identidade, quem eu sou, tenho nome da minha mãe, nome do meu pai, a minha idade vai alterando ao longo do tempo, mas o meu caráter passa a ser de uma pessoa que é algo na igreja e é outro em casa. Então, eu vou alterando. O caráter, ele é muito volátil, depende muito do que eu coloco ao meu lado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí no mundo tem um adágio popular que diz: diz-me com quem anda e te direi quem és. Então, se eu me ajunto a porcos, vou comer lavagem, conforme Lucas 15, né? Então, o caráter é um amoldar ao longo do tempo, que pode colocar a nossa identidade embaixo de vários livros, ficar escondida lá. Acaba com a nossa identidade e apareceu o meu caráter. Alguém diz de outro, e essa pessoa é um mau caráter. O que é um mau caráter? É que naquela sociedade ele vive à margem, ele vive com corrupção. Olha aí de novo, né? Corrupção, ele é contra a vida, ele é a favor de roubo. Então é um caráter que não condiz com a identidade daquela pessoa, com o que era o pai, com o que era a mãe, com a educação que deu, porque o caráter é uma escolha minha própria. Tem a história do filho pródigo, que dá para a gente encaixar um pouco nisso do que o senhor falou, né? Ele sempre foi filho, a identidade dele ele era filho, né, daquele pai. Sim. E aí ele sai, faz tudo que ele tem que fazer, e de repente ele volta. E aí ele tem que fazer ali uma mudança de caráter a partir daquilo, porque ele precisa mudar agora. É igual a gente, quando decide caminhar com Jesus. Quando eu decidi caminhar com Jesus, eu sempre tive identidade de filha, porque Deus nos fez para sermos filhos dele. Mas nós podemos estar vivendo longe de Jesus, vivendo como se não tivéssemos essa identidade. A gente vive como se não tivesse, mas Deus nos fez para sermos assim, filhos, caminharmos com ele, certo, pastor? Certo. Mas a gente caminha como se não tivesse essa identidade. E aí, nisso, a gente tem lá várias distorções de caráter, a gente tem os nossos pecados, as nossas coisas, a gente vive a nossa maneira. Mas quando a gente decide e entende que Deus é o nosso Pai,
Né? E essa identidade cai a ficha. Bom, eu sou filha de Deus. Eu não entendia isso, mas agora eu entendo. Eu sou filha de Deus. Automaticamente, as mutações começam. Sim. A mudança de caráter, o que você fazia de errado, você não faz mais. O pecado começa a doer quando a gente peca, porque a gente nunca deixa de pecar, mas quando peca, a gente tem a presença do Espírito Santo. A gente passa a sentir o pecado como uma dor, né, na nossa alma, porque desagradou a Deus. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. A questão do entendimento. Uma vez que a gente entende quem a gente é, a mudança no caráter, ela vai ser uma constante. Algumas pessoas vão demorar mais, porque era bem coisa ruim mesmo. Né, pastor? E porque tem realmente algumas pessoas, quando elas decidem caminhar com Jesus, a mudança é tão rápida, né? E ela passa ali a viver aquilo de forma intensa. Mas tem pessoas que é demorado, né? Sim, sim. É um processo lento para o caráter ali, né? O desvio de caráter é complicado. Eu quero fortificar essa fala com outra. Enquanto identidade, ela é praticamente imutável, é imutável, porque e a autoridade também você recebe, mesmo que você não exerça como deve, mas é uma autoridade. Sim. Nós temos autoridade que está em desvio de função e outras coisas, né? Mas o caráter, ele altera toda essa tonicidade aí. Por quê? O que o mundo espera de nós? Que nós sejamos parecidos com Cristo, né? Sim. Agora, o meu caráter, ele pode mudar de uma hora para outra, porque é uma escolha minha. Isso é muito complicado. Tá? Então, a Vanessa citou aí que tem gente que rapidamente troca e já se torna cristão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é contundente, isso é difícil dizer, mas eu preciso dizer, já que está no assunto. Sim. Olha, enquanto eu aceito a Cristo, aí falo que Ele é Senhor da minha vida, aí Ele começa a mudar, Ele começa a me transformar. Só que chega em determinada parte da minha caminhada, que eu que era, vamos colocar uma vida aqui, uma caminhada eclesiástica, vamos colocar na igreja? Agora eu sou líder de uma igreja, agora eu sou convidado para pregar, agora eu já escrevi um livro, agora eu já tenho uma TV, agora eu estou grande. Aí o que acontece? O meu caráter, porque nós temos que prestar atenção que no ponto de máximo não existe um subir, existe um cair. Um cair. Quando você se acha que já chegou, que é a única bolacha do pacote, a tendência não é subir, é cair. Aí a pessoa, então, ela deixa, sem saber, inconscientemente, ela tira o Senhor do lugar dele e se coloca no lugar. Então ela já não pergunta mais para Deus o que fazer, se vai comprar, o que vai falar, que palavra dizer, qual o assunto, quem convidar. Não, é tudo ela. E quando eu passo a fazer isso, eu mudei do meu caráter. Eu posso continuar com o meu caráter humano, mas o meu caráter cristão caiu, morreu. Eu não sou mais cristão. Porque o cristão, ele não vive, Cristo vive nele. O cristão, ele não prepara a viagem e ora na hora de sair. Não, ele ora antes da viagem. Ele vai perguntar para o seu Senhor o que fazer. Então, é um risco muito grande quando nós falamos de caráter e caráter cristão. Porque aí você pode estar com autoridade, você pode ter identidade, você pode... Eu vou chamar agora, para acabar de botar lenha na fogueira, que nós tanto falamos, você pode estar em Mateus 25. Você tem lá brilho, você está brilhando. Mas o que interessa não é o brilho. Sim. O que interessa é o azeite. É o que você tem. E o azeite é caráter, é integridade, é o que você é quando ninguém está vendo. É o que está mantendo, o que tá mantendo a chama acesa, Sim, né? Por isso que não pode deixar acabar o azeite. É isso aí. É. Muito bom, pastor. E tem pergunta, pastor. Bora. Vamos lá para... Pode ler para nós da Evelyn primeiro? Evelyn Góes, como saber se eu tenho autoridade? Qual a evidência? Pergunta maravilhosíssima. Conhecer a nossa autoridade, primeiro, nos leva à autoridade superior, que é a Deus. A palavra do Senhor Deus diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ou seja, é Deus quem procura quem ele vai colocar a autoridade sobre ele.
Eu costumo falar, e até usava muito essa expressão com a irmã Marilene, na época que ela começou um trabalho que não existia ali, né? Mas a palavra do Senhor Deus diz, logo a respeito lá em Atos capítulo 7, a instituição dos diáconos. Buscai dentre vocês, não é quem não está trabalhando, é quem já está trabalhando. Eu vou receber autoridade naquilo que o meu coração pende. Porque Deus nos faz nascer com algumas tendências. Isso aí tem a ver com personalidade. Né? E aí eu começo a me esmerar naquilo, como eu falei agora há pouco de Davi. Então, Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai? Estava. Com esmero? Estava. Então, Deus olhou para ele, na minha linguagem, e falou, eu vou botar poder, eu vou botar a autoridade desse menino. Por quê? Porque ele já está passando pelo teste. Ele está saindo do curso técnico. Ele já está fazendo estágio. Então, eu vou botar autoridade nele. Não tem, eu não vejo autoridade, exceto alguns casos, quando Deus quis, numa emergência, dele imbuir de autoridade quem nunca estava fazendo nada. Agora, nós vemos Josué, o que ele estava fazendo? Ao lado de Moisés. Moisés estava lá aprendendo no Egito. E aí vai, daí por diante. O próprio Saulo, que mudou para Paulo, eles cuidavam fazer o melhor para Deus. Então, Deus reveste aquela pessoa de autoridade. Pessoas como Pedro, os outros discípulos que era, eu vou usar uma expressão aqui minha, da brasileira, que era meio mosca morta, continua meio mosca morta, vai meio devagarzinho ali. Mas Pedro que se lançava, o pessoal errava de vez em quando, mas Deus encheu ele de autoridade. Por quê? Usou a personalidade dele, a vontade que ele tinha de acertar e colocou a autoridade sobre ele. Então, irmã Evelyn, quando nós nos lançamos e buscamos o Senhor, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Quando nós buscamos o Senhor, nós recebemos. Batei e abri-se-vos-á. Busca e encontra. Então, deve ser buscado isso, porque nós sabemos que a qualquer um, que ele já deu, né? Eu vos dou a autoridade, eu vos dou poder, mas muitos não tomam posse. Então, já está ali. Aí eu vou saber que é de Deus quando eu coloco as mãos e Deus prospera. E, melhor, quando tem alguém que me colocou sobre esse trabalho. Então, a autoridade... E uma coisa também que tem a ver com os dons e os talentos também, Sim. né? Porque Deus vai usar os nossos dons, nossos talentos, o que a gente tem e faz com facilidade, e foi fazer isso que o senhor falou, né, pastor? Sim. Derramar ali toda a autoridade. Sim. Também entra no pacote. Entra tudo no no pacote. Exatamente. E eu acho que tem... Você pode ler, não sei se é uma pergunta ou um comentário da Bárbara aí para mim? Ou... A Bárbara? Isso. Vamos lá. Acredito que todos nós já recebemos essa autoridade da parte de Jesus. A questão é, como acessar essa autoridade e exercê-la corretamente? Eureka. Realmente é isso. Nós não nascemos por acaso. Nós já recebemos essa dica de Deus. É que, desinteressadamente, alguns de nós não vamos atrás. Mas aquele que busca realmente encontra. Todos nós nascemos com um propósito. Olha, eu não acredito que de milhões, de milhares que poderiam ter nascido, eu nasci para ser uma mosca morta. Né? Que nós temos nascido para ser uma mosca morta. Agora, eu posso assumir essa posição. Não quero fazer nada com ninguém, estou aposentado, 7 anos, não vou fazer nada, para quê? Trabalhei a vida inteira. Como eu posso muito bem fazer, não. O que mais eu posso fazer? Aliás, foi uma das falas, Vanessa, no Bombeiro, foram os 2 anos que o Bombeiro mais brilhou e alcançou mais prêmios. E eles não se tocaram disso. Quando surgiu um slogan, que era um slogan de um capitão norte-americano, que uma criança estava para morrer e o pai dela foi até um dos postos de bombeiro, não lembro, não vou chutar aqui, e foi até o posto de bombeiro e falou, olha, o meu filho queria que vocês passassem lá, queria vir aqui para tirar uma foto com vocês. O capitão falou, não, podemos fazer melhor do que isso. Espera a gente ir lá, então prepara dia tal, estaremos lá. Ele preparou as viaturas, mandou confeccionar uma farda na medida daquela criança, foi com toda a equipe, com a sirene ligada. A hora que entrou, o menino achou que eles só iam passar na rua, ele entrou, tirou foto com o menino, colocou ele na viatura, deu uma volta para a criança, fez algo a mais. Então, isso é quando nós sentimos essa autoridade, o nosso pai é simplesmente o dono dos céus e da terra. Aí, aquele caso lá dos príncipes da Inglaterra, eles caem nisso, né?
a rainha da Inglaterra é um fantoche, né? Porque a gente sabe ali é o primeiro-ministro que comanda. Aí os filhos, quando descobrem isso, aí começa aquelas briguinhas, ficam meio envolvidos. Isso acontece em todo meio no meio financeiro, na igreja, entre filhos de pastores, etc. Uau, hein? Quanta sabedoria, hein, gente? Tem pergunta aí? Acho que tem aí embaixo. Tem o Arturo, né? O rei Salomão, por exemplo, né? De quem perdeu tudo que Deus tinha lhe dado, né? Identidade de filho e autoridade e caráter, perdão. Ele fez uma pergunta aqui. Eu acho que ele fez Um comentário. Mais um Pelo comentário. que eu entendi, ele fez um comentário aí, que é assim, né? Que Salomão, Davi disse para ele, meu filho, seja homem. Né? Ou seja, ele tinha uma identidade, tinha um processo a vencer, mas por causa das mulheres ali, que ele se acercou de mulher, ele fez tudo que lá atrás eu tinha avisado através de Samuel, que não era para os reis fazerem. Juntar muitos cavalos, muito ouro, muita mulher, e ele fez tudo isso. Mas Salomão, teologicamente, não é possível nós dizermos que ele perdeu a salvação, por quê? Porque ele escreveu Eclesiastes. E ali, mesmo que pareça um choro, uma lamúria, mas ele entendeu que tudo aquilo foi vaidade. Então, quando a pessoa compreende, se arrepende e deixa, que é o que parece no livro de Eclesiastes, alcança a misericórdia do Senhor, né? Pode não ter alcançado toda a pujança que Deus queria que lhe acontecesse durante o reino, mas o escape é certo. E a gente cai sempre naquela fala do Senhor da autoridade sobreposta, não tem jeito. Você viu, ele foi, sucumbiu. Salomão ele não perdeu a autoridade, né? Ele perdeu o caráter. No meio do caminho. Isso, ele tem um problema de caráter. No meio do caminho, o caráter dele se desviou. Ficou pro caminho. Mas como ele tinha ali alguém que estava acima dele, ele, na verdade, não perdeu nada, porque Deus ajudou ele também nesse processo. Excelente fala, excelente fala. Porque ele se voltou. No final, ele se voltou, né? Sim, se voltou. Ele O livro de pera um Eclesiastes pouquinho, o que eu estou fazendo aqui? Né? Sim. Ele, então, disse ali, falou, não, peraí, gente, vamos voltar para o Senhor. Não tem jeito, isso é vaidade. Não, isso é a parte do homem, nós vamos morrer. Há um tempo determinado para tudo. Vocês já prestaram atenção em Apocalipse... Deixa eu ver aqui, para não errar. Apocalipse 22 e 15. 22 e 15. Quando nós olhamos ali, está escrito lá, quando fala da entrada no reino de Deus, né? De fora ficarão os cães. Nós vamos falar sobre caráter, autoridade, identidade, tudo. Uau, muito bom. De fora ficarão os cães. Ora, e nem depois vem feiticeiro, idólatra, tal. Feiticeiro, idólatra, esse tipo de coisas são qualidade de pessoa. Agora, cão, é cachorro. E eu ficava muito preocupado com isso. O que é esse cão? Aí, é verdade. Os cães não entrarão no reino do céu. Mas não cachorro. Eu pensei, não deve ser cachorro mesmo. Aí eu comecei a estudar a respeito. Em Zacarias capítulo 3, diz que esses cães são pastores. São líderes. Tá? Cão pastor. Cão pastor. Bom. Então, só que esses cães, eles estão indo para o inferno. Isso em Zacarias capítulo 11, verso 3. E no versículo 4 diz, além disso, eles estão apacentando ovelhas que estão condenadas para a matança. Ou seja, porque eles estão indo para o inferno, quem tiver abaixo da autoridade dele também vai para o inferno. Ixi, Meu deu Deus. ruim. Forte isso. Não, isso é importante. Uau! Isso é importante porque hoje muita gente segue pessoas, como em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, Deus sempre fala aos pastores, e serão eles os culpados. Então nós vemos aqui, no versículo 5, fala, as ovelhas são um negócio deles. Juntam muitas ovelhas, mas não cuidam, não apacentam. Aprendem a mentira, vão morrer junto com o pastor. Ou seja, as ovelhas estão engordando, ficando felizes, mas está indo para a matança. Elas não sabem o fim delas. Isaías 56 também fala, não é só Zacarias, não. Fala que esses pastores são atalaias cegos, cães mudos. 56 e 10. Jesus. E aos filipenses também, Paulo escreve, se livrem desses pastores, porque eles são acauteláveis dos cães, que são esses pastores. Eles estão conduzindo o rebanho para a matança.
E Meu muitas Deus. vezes é o rebanho que mais cresce, porque é muito mais fácil. Claro, falo que, né? Tem identidade, Exatamente. tem autoridade, mas um desvio de De caráter caráter. vai levar E tudo. um desvio de caráter, e você tem as liberdades que, se você não tivesse esse desvio de caráter, você não ia pensar nem na possibilidade de fazer aquilo, por exemplo. Né? É doído. O Arthur. É doído. O Arthur está colocando aqui. Por acaso seria pastor alemão? Border collar, né? Nossa, Tem mais alguma tem pergunta? bastante pergunta ali, ó. Vamos ver pela Suelen A ali primeiro. Suelen coloca o seguinte: Sansão, por sentimentos, perdeu sua autoridade? Sansão perdeu foi tudo, né? Ele perdeu, ele flertou com o pecado, ele arriscou. Então ele perdeu a Muito vergonha, autoconfiante, né? muito autoconfiante. Ele perdeu a vergonha, ele perdeu a herança, ele perdeu a vida, perdeu os olhos. Foi o que disse a irmã Vanessa aqui, autoconfiança. Nós temos, e a autoconfiança vem, pode prestar atenção nisso, quando você se desvencilha da sua autoridade, de quem está sobre você. Caminhar sozinho, gente, é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Só esclarecer, não que você não tenha que ser autoconfiante, né? O pessoal que está nos Sim, assistindo, sim, sim. você tem que acreditar em você. Mas é quando você acredita somente em você. Sim. Não, e esquece de quem está realmente Claro. acima, né? Existe uma autoridade espiritual, uma cobertura espiritual que está sobre nós, que é Deus, Sim. né? O sangue de Jesus, né, sobre a nossa vida. É essa autoridade que a gente está falando. E a autoconfiança ela é muito importante para nos dar ali coragem, né, pastor? Nos Sim. fortalecer nos momentos de desafios, Sim. de você estar ali diante de uma circunstância difícil, você ter autoconfiança, ter fé, ter expectativa, mas sempre sabendo que quem vai na frente é o Senhor, porque senão a gente não consegue. É a fala de Deus para Josué, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, Exatamente. você tem que ter autoconfiança, mas olha, quem te mandou? Ou seja, se eu não mandar, também não vai, né? Não vai. Tá quieto, Não né? adianta ser igual autoconfiante fazer uma coisa que Deus mandou fazer, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Não podemos Vamos lá, ser gratidão. tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, tem comentário, acho que da Lindoneia, né? Quer ler, por favor? A Lindoné diz assim: eu nasci no lar cristão, fiquei longe, mas acho que há mais de 20 anos voltei para o Senhor. Sabe com quem aprendi a verdade e amor de Deus? Com o pastor Ricardo. Acredito que encontrei minha identidade. Ah, que lindo. Paulo diz, aprender de mim, eu ensino para vocês o que eu aprendi do Senhor, né? Ou seja, a gente está sempre aprendendo de alguém, né? Essa aqui é toda Graças autoridade a Deus. constituída por Deus, é diferente. Mandei para ele. Pastor, a gente que cresce na igreja, eu não cresci na igreja, né? Mas vai, né? Se converte, aceita Jesus, de repente a gente começa a escutar umas expressões, né? E eu sempre escutei que o que significa, por exemplo, quando a gente fala que toda autoridade ela é instituída por Deus. Eu sempre escutei isso. Eu falei, então quer dizer que se entra, né? Vamos falar do nosso momento agora. Daqui a pouco nós vamos ter uma eleição, né? Domingo aí acontecendo e vai, colocar na parede. né? E Deus, e assim, Deus está lá, Deus está aqui, Deus está em todo lugar e a eleição vai acontecer e um dos dois vai entrar ali na presidência. O que o senhor tem para falar sobre essa questão da toda autoridade é instituída por Deus? Existe uma ressalva ou Deus também pode permitir que não entre aquele que ele quer para tratar o povo? O que, sei lá, na minha cabeça passa um monte de pergunta, mas o que o senhor tem para dizer sobre essa frase? Biblicamente, no Novo Testamento, Paulo fala aos Romanos, né, capítulo 3, verso 1, e também escreve a Tito, capítulo 3, verso 1. Ele fala que nós temos que estar sujeitos às autoridades e ser obedientes a elas. Não somente sujeitos, mas obedientes, né? Porque elas são constituídas por Deus. Deus, o que nós temos como cerne da nossa vida é que Ele é o dono de tudo, Ele é Senhor de tudo, né? Então, só que algumas vezes o povo precisa, o Senhor avisa sempre o que vai acontecer. Assim como avisou, primeiro Israel foi levado cativo, depois Judá continua ali, o Senhor avisando. O povo de Israel, gente, era o povo mais idólatra que eu já vi. As matriarcas, uma delas, inclusive, pegou o santinho lá do pai, sentou em cima, levou. Aonde chegava no meio dos cananeus, dos fariseus, e queria fazer igual aquele povo, seguir na região de Zoar. Ló fez a mesma coisa. Então, só que Deus falou, olha, eu estou cansado disso.
e botou eles no lugar onde tinha a maior idolatria no planeta, a Babilônia. Depois que eles saíram de lá, nunca mais tenta dar algum ídolo para o israelita hoje. Ele vai repudiar você. Então, quer dizer, as autoridades, elas são constituídas por Deus de acordo com o que o povo necessita. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus chamou Ciro como o líder dele. O Senhor mostrou a Faraó, revelou, enquanto Abraão deu um mau exemplo para Isaac, e os dois erraram na mesma terra, que era a terra diante do mesmo rei, só que Deus, naquele rei egípcio, Deus revelou para ele que aquela não era, do mesmo jeito que Abraão disse de Sara, sua esposa, depois Isaac falou de Rebeca, né? Rebeca, sua mulher, é minha irmã, porque os filhos vão aprendendo o que os pais fazem, né? Mas Deus revelou a autoridade que ele havia constituído para não se meter, porque aqueles homens eram autoridade sobre eles. Né? Então, Deus ele tem o controle de tudo. Por isso, eu vou dizer, como eu até finalizei hoje a prédica lá na igreja hoje. Irmãos, eu vou deixar o exemplo de Paulo. Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Sede gratos ao Senhor e dê-lhe ação de graças por isso. Então, a verdade é a seguinte, apesar de a nossa vida ser um constante teste, como eu já falei aqui, depende... Peraí, deixa eu ver com que o pastor Ricardo vai voltar ali. Aí eu volto lá num camarada que é corrupto, um camarada que é contra a vida, a favor do aborto indiscriminado, que um camarada que a gente não conheça, mas se eu tivesse voltando, já foi preso. Então, eu me faço participante daquilo. Ele vai ser julgado por Deus um dia, mas eu também serei. Eita, mas independentemente de quem ganhar, se o povo, que se chama pelo meu nome, não se humilhar agora e votar certo, Deus não vai ouvir. E a terra não vai ser sarada. É Crônicas 7,14. Então o povo precisa se humilhar, entender que não... não, eu não gosto daquela pessoa, mas Deus... os líderes estão dizendo que eu tenho que votar ali. Se não se humilhar, Deus vai permitir que o outro venha assim. Só que, irmãos, regozijem e alegrem. Porque Deus é sempre com o seu povo. Com certeza. Independentemente se foi no Egito, se foi em Babilônia, se foi no deserto, mas Deus é com o povo dele. Então, as autoridades, elas vão... Mas isso não quer dizer que Deus é com o seu povo. Mas fique uma... Não é a vontade diretiva, aí. É permissiva de Deus. Permissiva, e não quer dizer que o povo também não vai pagar as consequências da decisão. Sim. Porque isso é um fato, assim, né, pastor? Sim. incontestável. Eu vou entrar. Pode entrar. Pode Você entrar, mexeu com mexeu aí, ó. Agora meu joelho começa a tremer. Foi Pedro que disse, né? Entre a vontade do homem e a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. E aí você pode ter um choque entre uma autoridade constituída por um povo, né? E a vontade de Deus para o seu povo. Então você tem uma nação que pode ter aí um problema de autoridades escolhidas, que pode ter o perfil que o pastor Ricardo colocou aí, mas de repente vai dizer assim, olha, você não pode mais cultuar, você não pode mais abrir igreja. E aí? Como é que fica, pastor? Aí vai acontecer o mesmo caso que já aconteceu. Vou falar um caso que já aconteceu bíblico. O povo pediu, Deus tinha lá Samuel dizendo a vontade de Deus para o povo. O povo pediu um rei. Tá, é isso que vocês querem? Maravilha. Eu vou dar o melhor que vocês têm, o mais alto. Camarada simples. Ele era pacato, se escondeu atrás das bagagens, Saul. Mas ele fez do reino dele uma perseguição a Davi. Aí o povo começou a pagar o pato por tudo isso. Começou a sofrer. Por quê? Porque escolheu errado. E o que pode acontecer? Mas eles tinham um rei. Bonitão, fortão, só que era desafiado e ficava escondido. Verdade. E o que pode acontecer na nossa nação é exatamente isso. Deus continua sendo o Deus do povo, Deus continua com as promessas feitas ali, mas o povo vai pagar por isso. Vai querer ser. Porque Deus não se deixa escarnecer. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é possível que durante, como aconteceu com Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, aí Ananias, os seus companheiros também. Mas e os outros? É por isso que Deus colocou Daniel em um lugar melhor, diante do cativeiro.
É por isso que Deus colocou José no lugar melhor diante do cativeiro. Por quê? A vontade dele era para Deus e a vontade dos seus irmãos era alheia. Então, você está diante do mesmo patamar. É como nós vamos ver no céu, né? Que é outro assunto aí. Você vai estar no mesmo céu, mas, querido, ali uma parte da igreja vai ser noiva, a outra vai ser convidado. Entendeu? É um casamento. Então, não pensa que vai ser tudo igual, não. É a atuação que vai... Ah, somos salvos pela graça. Maravilha, somos salvos. Todo mundo vai entrar lá. Mas lá no céu não vai ser um piscinão de ramos, não. Não, Aquele forfé vai de ser gente não. lá no... Mas vai ter o vendedor de pipoca. vai ter Mas o vendedor de pipoca. o galardão é diferente. Galardão é né? diferente. É E aí diferente. o senhor entra numa pergunta que eu quero fazer, porque lá no céu não vai ser piscinão de ramos. Alguém já foi no piscinão de ramos? Gente, morei no Rio de Janeiro. Eu Que é já aquilo, conheci, pastor. né? Sangue de Jesus tem poder. tem gente que gosta. Aquilo, porque se for igual o piscinão de ramos lá no fundo, não vai ser céu. Não tem como parecer céu. E aí o senhor entrou nesse tema e a gente entra numa pergunta que eu queria fazer assim, sobre os níveis da autoridade. Existe nível de autoridade? Falando aí da questão espiritual, porque da questão empresarial, a gente sabe, existe lá o CEO da empresa, o gestor, o supervisor, o coordenador, a gente sabe que existe. E na igreja, na questão da nossa espiritualidade? Existe. Biblicamente existe. Efésios 4:11 deixa bem claro isso daí, né? Deus dá para pastores, para mestres, doutores, né? Então, o Senhor, ele chama, ele coloca níveis de autoridade. Você vai ver hoje, em determinado lugar, pessoa que é um mestre. Outro, ele ensina, mas ele tem até a autoridade de Deus, mas não como mestre. Voltando outra vez à questão do céu, gente, o que é melhor, eu cito outro dia, eu estava com o Paulo aqui falando a respeito disso, que o que é melhor, você ver uma Ferrari, você andar numa Ferrari, você ser dono de uma Ferrari. Então, são níveis. Assim como o céu e o tabernáculo, quem não estuda tabernáculo não entende nada do céu, porque terá 3 níveis. O Santo dos Santos é onde está o céu, o terceiro céu, onde Paulo subiu, né? Uhum. Mas existe o outro céu. É a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem um lugar para todos, e Jesus deixou isso muito claro. Ele tinha os seus, muitos discípulos que seguiam ele, tinha do meio escolhido 12, dos 12 tinha 3. Tem o VIP, né? Tem ali o grupo VIP. VIP. Exatamente. Ai, que medo, hein, gente? Vamos trabalhar direitinho pro Senhor, hein? Tem... Vanessa, dá uma boa noite aí no seu Instagram, que tem bastante gente também. Ó. Deixa eu falar aqui então para Priscila. Beijo, Priscila, Sônia, André, Mari, pessoal ali a Eliana. Um beijo, gente. Tem muita gente. A Vânia, quem mais? Gil. Um beijo para vocês. Pessoal, tem uma perguntinha ali da Priscila, não tem? Tem. Deixa eu ver o que ela colocou Eu ali. tô tentando fazer esse negócio ficar parado. Entendi. Sobe só mais um pouquinho que já dá para ver. Já dá, Paulo, aí, isso. segura aí. Então, eu não consigo. Abre no seu celular, Mari, no Deixa eu Instagram. ver se eu consigo aqui. Ai, gente, vamos lá então. Espaço Arte, um beijo para vocês. Obrigada aí por estar me acompanhando. Deus é inclusivo, a Priscila tá falando. Já o céu é exclusivo. Isso aí, Priscila. Deus é inclusivo. Achou o nome. Deus é inclusivo, mas já o céu é exclusivo. Muito bom. Mas pelo meu não dá. Não tá aparecendo? Tem que ser pelo dele ali mesmo que tá conectado, entendeu? Ixi. Aí, ó, crer nas regiões celestiais. Crer que nas regiões celestiais já aconteceu. Deixa eu brigar com esse negócio aí. Vamos ver se ele consegue. Aí. Domingo será uma surpresa. Prepara no coração de Deus para nós, independente do resultado. É a obra dele. Ela está falando sobre o resultado das eleições, que Deus prepara, Deus já sabe. Mas mesmo assim, gente, em nome de Jesus, vão votar, votem direitinho, pensa bem, né? A gente não pode aqui obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer, mas pensa no futuro da sua família, no futuro dos seus filhos, no futuro da economia do nosso país. É um momento muito importante. Muitas pessoas não levam a sério, né, pastor? Sim. Mas faz parte também ali da questão da nossa liberdade como filhos de Deus, como cristãos, de termos a nossa fé, de estabelecer ali a nossa fé cristã. Aqui já acertei aqui. O que mais que ela está falando? Isso aí ela já leu. Já leu. A de baixo. Já leu. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que prepara tudo no tempo dele, da maneira que ele sabe que é melhor para que é para nós, fica surpresa, né? E para nós fica surpresa. Por isso, há tanta beleza no esperar em Cristo.
crer antes de acontecer. Uau. Isso aí, glória a Deus. Tem uma pergunta aqui, pastor, que eu queria fazer para o senhor. Qual a diferença entre a unção e a autoridade? Unção faz toda a diferença. A autoridade muita gente tem, mas a unção são poucos que têm. Davi, por exemplo, foi ungido rei, enquanto Saul foi ungido capitão. Aqui Deus unge, realmente é isso que vai acontecer. Nós temos muitas pessoas chamadas pastores, mas poucos pastores chamados. Nós temos muita gente que se faz ou surge, e do mesmo jeito que surgiu, vai desaparecer. Mas aquilo que Deus realmente faz, se não houver desvio de caráter, vai até o fim. Entendeu? Então, eu acredito que a unção, ela está muito além de autoridade. Todos nós, por exemplo, e eu volto outra vez em Mateus capítulo 25. Sim. Que todas eram iguais, se vestiam iguais, tinham as mesmas moedas penduradas, estavam brilhando, todas estavam prontas para entrar, foram chamadas, então elas tinham autoridade para entrar. Mas quais entraram? As que tinham azeite, que é a unção. Uhum. A unção faz toda a diferença. Forte. Então, e a unção é algo que não é, eu vou dizer certamente, não é infinita. Não é infinita. Uau. A unção tem que se buscar. Por isso que Jesus disse em Lucas 15, não me falha a memória, né? Eu sou a videira verdadeira. Se tiver em mim, está feito. Se sair de mim, morre. Vira parasita. Então, a autoridade é para ser enxertado. Mas permanecer tem a ver com unção. E aí, tudo que foi dito aqui denota isso. Quando o meu Senhor é Ele, eu estou ligado na oliveira verdadeira. Quando eu pergunto para Ele, eu estou na oliveira verdadeira. Quando é Ele quem me manda, estou na oliveira verdadeira. Quando foi Ele que me chamou, até hoje, viagens, eu busco a Deus. Eu tenho chance de fazer algumas viagens e comprar coisas, fazer coisas, mas que não é. Eu tenho autoridade para isso, eu posso. Eu poderia hoje falar, sem demagogia alguma, eu posso comprar pacote de viagem aí e me divertir. Eu tenho autoridade para isso. Sim. Mas e a unção fica onde? De repente, numa dessas viagens, eu vou perder a unção. Que forte, De hein, repente, pastor? num desses negócios, numa dessas junções, eu vou perder a unção. Ezequias tinha autoridade, mas ele perdeu a unção quando ele deixou outros entrarem e ver o que Deus não tinha permitido. Ou seja, ele foi além da vontade de Deus. Ele achou, por ser amigo de Deus, e Deus usar um profeta grande como era Isaías, fazer o profeta voltar atrás por causa da oração dele, ele falou, agora eu sou o cara. Aí foi que ele errou. Aí ele já fez algo sem consultar Deus. A última autoridade dele, com unção que ele teve, Deus abençoou, foi quando ele orou e Deus chamou Isaías no pátio, voltou, mexeu no sol, mexeu no relógio, mas dali para frente ele gerou Manassés, o pior rei que Israel já teve. Então, por quê? Perdeu a unção. Então, a unção, sim, a unção faz toda a diferença. Que forte, não, Vanessa? Forte. E Davi teve dois momentos, né? Teve um momento em que ele foi ungido, mas ele não tinha nenhuma autoridade naquele momento, mas ele foi ungido. E depois ele passou a ter autoridade. Aí nós vamos. Aí campo vai entrar cavalo mesmo. Por quê? Porque a autoridade de Deus nem sempre é vista pelos homens. Tá? Isso é muito importante. Agora, quando os homens enxergam a autoridade que Deus colocou, isso acontece muito no campo eclesiástico. Às vezes nós pensamos que o diácono, porque ele é um bom diácono, ele tem que ser um presbítero. Não. Eu tenho que entender até onde ele tem a autoridade de Deus. Porque senão eu vou extrapolar ali e ter um péssimo presbítero e perder um diácono. Então, o homem não consegue enxergar como Deus. Samuel não conseguia. Ele chegou diante e falou, olha, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um rei. Ele chegou lá, ele foi direto no mais fortão. Depois, imediatamente mais forte. Mas, na realidade, estava com outro. Então, veja que o ser humano, mesmo estando na dispensação de Deus, ele tem que estar com o ouvido afinado com Deus. Então, Davi, ele tinha autoridade, sim. Só não era visto. Tanto que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Mas os homens não haviam visto ainda.
Quando viram, A unção já estava sobre ele. Ele já era escolhido, mas aquilo ainda não estava visível aos olhos de todos, porque Deus ainda não tinha trazido à tona essa autoridade para ele. A unção tem que resumir no seguinte: tem que estar ligado na fonte da unção. O que é? A oliveira verdadeira. Você desconectou, você vai encontrar uma Batseba, você vai é a seiva, né, pastor? É a seiva. Você continua lá, você continua se alimentando e sendo reabastecido dessa autoridade que a gente exerce. E vai para o céu como 5 virgens Até porque, prudentes. pastor, a unção é o seguinte: uns são e outros não são, né? Eu tenho. Boa, hein? Uns são, outros não são. Então é isso aí, gente. A gente está aqui acabando já o nosso programa. Muito bom. Vamos só ver se tem mais algum comentário ali para a gente finalizar. Agradecer demais vocês. Hoje a participação de vocês foi incrível. Obrigada, viu, pessoal, por ter mandado as perguntas para a gente, os comentários. Tem mais alguma coisa aí? Não, né? Então a gente vai finalizar aqui. Finais aí, Considerações pastor, finais. você pode dar suas considerações finais aí. Foi muito bom, tenho certeza assim, que o pessoal hoje foi muito edificado. Amém. Eu quero agradecer de verdade, a minha alma louva ao Senhor meu Deus, porque Ele tem me ensinado ao longo desse tempo, apesar de eu não ser uma pessoa humilde, mas Ele quebranta. Ele quebranta e a gente aprende a caminhar. E por causa disso, eu estou aqui hoje com vocês, vivo, ambulando, né? E eu gostaria que você desse valor a isso, fosse muito feliz, não espere o dia de amanhã, viva com o que você tem hoje, sinta que você já recebeu o poder de Deus. Você, apesar de que nós somos como um conto ligeiro, mas nós refletimos aqui a glória de Cristo. Então, a nossa identidade é filhos do Rei. Nós somos herdeiros do Rei. Viva como um herdeiro. Como é lá na Inglaterra, você está acima daquilo. Você, mesmo que a rainha não seja uma rainha que não comanda nada, mas os filhos são empoderados. Então, você, minha irmã, meu irmão, nós somos filhos de um rei legítimo e autêntico. Amém. Então, Glória a tudo Deus. podemos naquele que nos fortalece, apesar das circunstâncias ou situação dizer o contrário, mas essa é a nossa essência. Eu agradeço a Deus pelas Y3, pelo programa Em Conexão Você, Marilene Portela, e na sua pessoa também ao nosso irmão Carlos Portela, nosso bacanal, a nossa querida Bárbara, que é Bárbara, menina doce, irmã Vanessa Chaves, Deus continue lhe abençoando. Amém, Sou pastor. grato a Deus pela sua vida, do Amém, seu glória a esposo, Deus. sua família. Aqui é o Paulo Capelletti, né, que sempre tem sido o suporte e o aporte para nós. Pastor Toninho, todos vocês ouvintes, Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, pastor. Eu quero falar para vocês que em tempos de caos, né, que homens e mulheres de autoridade é que vai fazer toda a diferença. É verdade. Então, que tudo isso que foi falado hoje realmente entre, né, aqui na mente, né, de vocês, que a gente possa estar refletindo sobre tudo que foi falado aqui, né? E eu já tive tempo, sabe, pastor, que antes toda vez quando eu acordava, Vanessa, Paulo, eu acordava querendo conquistar algo. E hoje eu aprendi que toda vez que eu acordo, eu tenho que estar renunciando a alguma coisa. Eu acho que isso é o maior discipulado da vida da gente, é você renunciar, né? Então, que a gente realmente possa refletir em tudo que foi falado aqui. E eu já agradeço pela participação de tantas pessoas hoje, as perguntas. Vocês aqui nos ajudam a estar fazendo esse podcast aqui, tá? Então, meu muito obrigado ao pastor, pelo teu sim, pelo teu carinho, sempre pronto para estar atendendo. É um pastor que eu amo muito e aprendi, e sempre aprendo muito com o senhor. Muito obrigada, viu, pastor, pela tua presença. Amém. Eu quero também deixar aqui meu agradecimento para a nossa audiência. Agradecer muito o pastor Ricardo. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes na igreja dele para as mulheres e foi muito especial, uma igreja linda, uma igreja que ama Jesus. Então, quiser também, pastor, deixa aí o contato da igreja, né, o dia das celebrações, para quem também estiver nos assistindo, que não participa de nenhuma igreja, que quer saber mais sobre Jesus, que quer conhecer, né, esse Deus maravilhoso. Fala um pouquinho também sobre isso e deixa aí o recadinho para o pessoal, o endereço, como eles fazem para encontrar a igreja também. Tá certo. Então, estamos ali na Zona Leste de São José dos Campos, Avenida José Francisco Marcondes, 429, Jardim São Vicente.
entre a Igreja Católica do bairro e o cartório ali de Eugênio de Mello, o pessoal fala, né? Apesar de ser São Vicente. Então, estamos ali de braços abertos a esperar você que talvez esteja novo na cidade, nova na cidade, e ainda não tem onde congregar. Fica sem congregar, não. Se ajunta a irmãos e a irmãs, isso é saudável, tá? Deus abençoe, muito obrigado pela sua oportunidade. Amém. Obrigada a você, então, que está nos assistindo. Domingo é dia de, então, decidirmos quem nós vamos instituir como autoridade no nosso país. Então, você tem a oportunidade de orar e perguntar para o Senhor quem Ele quer que você coloque também ali no poder. Faça isso com consciência, com o coração conectado com Deus. Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos de volta com o nosso podcast aqui, Conexão Você, conectando você com tudo aquilo que há de bom na vida. Então, um beijo grande, Deus te abençoe, Deus abençoe Mari, Paulo. Obrigada, Vanessa. pastor. Obrigada, gente. Até a próxima, Boa gente. noite.